O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a regulamentação ou a regulação das redes sociais. O repórter Janaína Camelo acompanha, traz as últimas informações. Os ministros já começaram a ler os votos? Já sim, Thiago. O ministro Dias Toffoli, o primeiro a votar nesse julgamento, que é relator de um dos processos que estão sendo julgados, ele começou a ler o seu voto, falou ali por quase 2 horas, mas não concluiu. Ele vai apresentar esse voto na semana que vem, na próxima sessão da quarta-feira, assim como também vão ser apresentados os votos dos demais relatores das outras ações que estão sendo discutidas. Ao todo, são 4 processos, né? Então, desses 4, 2 são recursos das gigantes Meta e Google contra ações na justiça de usuários de redes sociais aí das empresas que tiveram dificuldade de remover perfis falsos e conteúdos também ofensivos nas redes sociais. As outras 2 ações são de relatoria do ministro Edson Fachin e trata aí sobre a suspensão de aplicativos de conversas no celular, como o WhatsApp, por exemplo, mediante decisão judicial, caso a empresa se negue a fornecer mensagens privadas. Os 2 recursos são de relatoria do ministro Dias Toffoli, começou a ler o seu voto hoje, e do ministro ministro Luiz Fux. Então, o que se está tratando exatamente nesses 2 recursos que estão sendo julgados, que são de relatoria do ministro Dias Toffoli e Luiz Fux, é especificamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é aquele artigo que só autoriza, que só permite a remoção de conteúdo na web, é considerado ofensivo, ou a responsabilização de plataformas e sites mediante uma decisão judicial. Então, os ministros estão discutindo exatamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, se ele é válido ou não. Ontem e hoje, Tiago, o dia foi inteiro, antes da leitura do voto do ministro Dias Toffoli, o dia ontem e hoje foi só de sustentações orais, tanto dos advogados das partes envolvidas, como entidades ali envolvidas também no tema. A Google e a Meta, na sua palavra, ali na sua manifestação no plenário, usaram o argumento aí para criticar uma regulamentação das redes sociais, usaram o argumento do direito da liberdade de expressão e também disseram que é muito complexo adotar um regime aí considerado amplo e restrito de fiscalização prévia de conteúdo, de notificação extrajudicial ou de remoção de conteúdo das plataformas. Hoje, Tiago, uma das sustentações orais foi do advogado-geral da União, Jorge Messias, e ele citou o 8 de janeiro, disse que ele só conseguiu fazer com que as plataformas removessem conteúdos de ódio nas redes sociais depois que ele acionou o Supremo Tribunal Federal. E quando ele falou isso, o ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra e culpou ali as plataformas, no caso do 8 de janeiro, por exemplo. Vamos ouvir. O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as Big Techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. Na mesma linha foi a ministra Carmen Lúcia. Ela lembrou, por exemplo, do ataque à bomba no STF, né? Do homem-bomba. Ela disse que no caso dele tiveram ali vários posts, várias publicações nas redes sociais sobre esses ataques, essas ameaças ao Supremo, e nada disso foi fiscalizado por parte das plataformas. A gente vai ouvir o que ela disse também. Este último episódio, em frente ao nosso prédio, também estava nas redes a postagem da pessoa atacando o Supremo, dizendo que ia fazer alguma coisa, e não se conseguiu nem ver, nem vislumbrar, nem nada. O que nós tivemos foi, aquela noite, com um ato trágico. Trágico institucionalmente, pessoalmente, de toda a natureza. Ao iniciar o seu voto, Tiago, o ministro Dias Toffoli, ele classificou esse caso, esse julgamento, como um dos mais importantes na carreira dele no STF. Ele está lá no STF há 15 anos, né? E ele disse também o seguinte, que o interesse das Big Techs é apenas obter lucro financeiro. A gente vai ouvir o que ele disse. As redes sociais se alimentam, sim,
E há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade. Não são as boas ações. O que dá like e impulsionamento e que dá mais marketing, mais publicidade e mais ganho, e ao fim e ao cabo é de business, é de dinheiro que se trata. Pois é, Tiago, só lembrando que a regulamentação das redes sociais é tratada no chamado PL das Fake News, que está travado na Câmara dos Deputados já há um bom tempo. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele começou esse julgamento ontem, ele chegou a dizer que esse tema só entrou na pauta porque o judiciário esperou o legislativo por um tempo razoável para definir regras, e isso não aconteceu. Tiago. Então, os votos iniciais do Supremo Tribunal Federal, a gente continua de olho, acompanhando. Janaína Camelo, até daqui a pouco. Vou chamar a Dora Kramer. Ô, Dora, é claro que é uma discussão que está no início, né? Mas por esses votos iniciais a gente vê já uma atuada do Supremo, como deve realmente se posicionar em relação a isso. Agora, os ministros citam os acontecimentos, não só desse ano, mas também o 8 de janeiro, eles fazem essas ligações com as redes sociais. Pois é, não foram ainda votos, né? São manifestações. Só quem está votando é o relator, que ainda não concluiu o voto. Mas, como você tem razão, pelas manifestações, ontem também teve isso, né? Deu para a gente notar que a toada ali, a carruagem está andando para a declaração de inconstitucionalidade e de que as plataformas sejam obrigadas a fazer essa mediação independentemente de ordem judicial. Agora, mais uma vez, fico assim, o Congresso calado, João sem braço, como se não fosse com ele, apesar de toda a evocação que fez ontem o ministro-presidente, ministro Barroso, dizendo aqui, só estamos botando esse assunto, não estranhem, não. Primeiro, tem uma ação, precisa ser julgada. E segundo, esperamos o Congresso. O Congresso não fez nada. E eu não tenho outra conclusão a não ser achar que o Congresso não fez nada porque está achando que está bom como está. E por que acha que está bom como está? Porque cede ao lobby dessas plataformas. Claro, porque é de interesse delas não precisar mediar, deixar que a coisa se dê só mediante ação na justiça, porque isso vai estendendo, enquanto isso pode graçar qualquer tipo de barbaridade nas redes, né? Então, vamos ver, eu acho que vai ser um julgamento demorado. Agora, como o Congresso vai reagir? Se mais uma vez vai se levantar dizendo que suas prerrogativas estão sendo solapadas pelo Supremo Tribunal Federal.